E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo de agora vamos estar vendo aí todo o pré-jogo e tudo que o Miller falou sobre o São Paulo que enfrenta o Red Bull Bragantino amanhã. De novo na Vila Belmiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo que ainda busca vaga na Libertadores da América. E quero que você comenta aí. Acho que o São Paulo pode ganhar? Deixa o seu palpite, deixa o seu placar para o jogo de logo mais. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto aí, no final você sabe, eu volto e a gente vai falar muito desse jogo importantíssimo e, claro, a escalação do nosso querido tricolor. Crédito de direitos autorais, deixo aí na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Depois de segurar o Flamengo na quarta-feira, o São Paulo já tem que está pronto para voltar a campo amanhã, 9 da noite, e lá na Vila Belmiro. O adversário dessa vez é o Bragantino e nós vamos conferir o time que o técnico Hernan Crespo deve colocar em campo. Olha só, Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric Soares, Bobadilha, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Enzo Dias, Luciano e Tapia. E aí, Miller? É a mesma escalação, é o mesmo time que jogou contra o Flamengo, Michele. O São Paulo jogou contra o Flamengo, sempre quando o São Paulo enfrenta grandes adversários, grandes times com muita qualidade, o São Paulo se dá bem, o São Paulo se agiganta, joga bem. O São Paulo fez uma boa partida contra o Flamengo, tanto é que fez 2 gols. Agora, quando pega Bragantino, Mirassol, Ceará, já tem dificuldade. É um jogo que o Bragantino ficou muito tempo sem vencer no campeonato, venceu agora a última partida. O Corinthians vem num ânimo diferente, até porque o Wagner Mancini estreou já com uma grande vitória, o treinador, muito bom treinador. Então acho que o São Paulo entra na Vila Belmiro contra o Bragantino, para mim, em igualdade de condição. Jogo perigoso para o São Paulo que não tem um retrospecto positivo contra o Red Bull Bragantino desde que a empresa de energéticos adquiriu o clube. O São Paulo tem tido muitas A última dificuldades. partida lá em Bragança, o São Paulo perdeu. Exatamente, tem tido muitas dificuldades contra o Bragantino. Agora, o São Paulo está em ascensão, né? O São Paulo está em ascensão, os jogadores reencontraram o caminho das vitórias, das boas atuações. O São Paulo tem feito jogos bem honestos e vamos ver se consegue manter a toada contra o Bragantino. É verdade, novamente vai jogar longe de casa, num ambiente que o time não está acostumado, mas se deu certo contra o Flamengo, a ideia é que também dê certo contra o Bragantino. Vamos ver se o Bragantino não apronta mais uma para cima do São Paulo. Muito bem. Seguinte. Entre todos os jogadores do São Paulo nessa edição do Campeonato Brasileiro. Ele vinha de uma oscilação muito grande, né? Porque o Ferreirinha, assim, para pensar de forma crua, ele já jogou em 3 posições esse ano, né? Também para o cara deve ser uma rotação esquisita, né? No ataque na era Zubeldia, que era de uma forma, depois ele começa centralizado no ataque na era Crespo, e ontem ele fez a ala esquerdo. Concordo com o nosso amigo Renan, diz que ele cria uma concorrência. Em certos jogos, e assim, pelo que ele apresentou ontem, ele gera pelo menos um ponto de interrogação que ele pode jogar ali como esse ala, né? Porque ontem ele foi muito bem, e cara, não é que ele foi bem apenas no ataque, no 1 contra 1. O Ferreirinha, isso eu sempre falo aqui, a última decisão do Ferreirinha é sempre questionável, mas caso não fosse, ele não estaria no São Paulo, ele estaria no Real Madrid, porque ele tem drible, ele tem 1 contra 1. Se fosse inteligente que a última decisão dele, ele estaria jogando na Europa. Não sei se no Real Madrid. Não sei se no Real Madrid. Não, sim, mas ele seria o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é muito bom nisso. Poderia estar no Flamengo, né? Sim, mas certamente não no São Paulo. Então, mas ele é um cara que tem tanto esse poder de enfim, decisão que às vezes é um pouco equivocado, mas ele vai dentro o jogo todo e ontem até o próprio Crespo falou, né, que ele entendia que a chave do jogo era Ferreirinha versus Royal. Por isso que ele quis colocar o Ferreirinha como ala esquerdo. Você acha que ele de fato gera esse ponto de interrogação pro Hernan Crespo para essa ala esquerda? Aí sim. Cara, eu acho que gera, eu acho que é muito válido. Eu acho que o Ferreirinha assim arrebenta até com o próprio Wendel, né? Porque antes era o Enzo a primeira opção, quando a gente precisava atacar um pouquinho mais era o Wendel. Agora, quando precisa atacar um pouco mais, é o Ferreirinha, porque ele sempre demonstrou essa vontade dele, até mesmo quando ele jogava de ponta esquerda, ele recompunha muito bem, né? Ele é muito ativo, tanto é que a gente falava, a gente observava aqui que é assim, o Ferreirinha ele tem que dosar mais, porque se ele for ficar voltando toda hora e acelerando todas, ele vai ficar, fisicamente, ele vai sucumbir. Foi os problemas que ele teve de adutor, do pé lá, enfim. E aí eu acho que ali como ala, ele não fica tão acionado. O ala,
ele depende muito da minha galera do meio campo, ali da frente, para a bola ir para o lado. Então, eu acho que até a posição ajuda ele com que ele dose essa parte física, sabe? A tomada de decisão, assim, o Ferreirinha, ele erra muito porque ele tenta muito, né? Mas que nem ontem. Ontem ele estava esperando para vir 2 contra ele, era 1x2, e falar, não, Ferreirinha, agora não. E ele tava tendo vantagem no 1x2, se ele tentou 6 vezes, 3 ele passou. E falou, olha, filho da égua esse Ferreirinha, rapaz. Por que ele não faz isso sempre? E, cara, era num nível de competitividade muito alto ontem. Pesadíssimo. Era muito. O 1x2 dele ontem é para ser respeitado e para ser o que filho da égua. Por que ele não faz isso contra o Fortaleza, contra o Ceará, que, com todo respeito, tá? Não é nem desrespeitando, mas com todo respeito, cara, o nível de competitividade não é daquele tamanho. Então, tipo, cara, o Ferreirinha, eu gosto dele. Eu concordo quando ele me pega, às vezes, xingando ele, meu filho fala, calma, pai. Eu falei, bom, o Ferreirinha mexe com o psicológico da gente, banco, é duro. Mas eu xingo ele, mas, cara, ontem eu precisava de mais 1 ou 2 como ele, que tivessem a coragem de tentar, sabe? E ele tava conseguindo, assim, e ele é destro. Cara, eu tento ele até na ala direita se marcar, Enzo e Ferreirinha. Ferreirinha, se vira aí, tenta os dribles agora pra direita, pro fundo, vai pra dentro, fala o que você quiser, velho. Porque, mano, ele ontem me surpreendeu muito. Vou te falar que eu achei uma posição do nosso querido Ferreira ontem. A questão também é um pouco da confiança, né? Eu, como fui muito mais marcador na minha carreira, me dava desespero pegar jogador igual o Ferreirinha. Que se ele fosse toda hora para cima. O Ferreirinha, ele tem que pegar todas as bolas no 1 para 1 e todas as vezes ir para cima. Se eu sou treinador dele, eu falo, Ferreirinha, se você tocar a bola para trás, eu te tiro. Se você trouxer para o meio e tocar a bola para trás, eu te tiro. Vai para cima do cara. Você tem 3 possibilidades. Uma é de passar, a outra é de sofrer uma falta e a outra é do cara tomar a bola. Então, de 3, 2 é sua, irmão. Vai para cima, todas. Todas. E isso ele fez ontem muito mais. Algumas ele tocou... E eu falava na transmissão, né? Eu tô conversando com o Senna, falava, vai para cima, vai para cima, vai para cima. Ele pimba, tocava pro lado, tocava para trás. Vai para cima, mano. É o desespero do cara. A primeira que você passar dele, ele já vai ficar desesperado para as próximas, com medo. A primeira caneta que ele deu no Royal, o Royal já estava desesperado, mano. Vai todas para cima dele. Você vai arrumar cartão, você vai arrumar falta, você pode arrumar um pênalti, você vai passar do cara e gerar uma situação de gol. Ele fez isso contra o Vasco, né? Passou do cara e cruzou, e deu aquele tubo na cabeça do Luiz, certo ou não? Então, cara, é isso que se espera dele. Só que ele me mostrou muito mais ontem, que é a parte defensiva, a recomposição, o comprometimento tático. O São Paulo Não, eu não. Quem falou foi o Crespo. Não, com outras palavras. O São Paulo tá largado. Né? Enquanto a gente está aqui discutindo entrevista do Abel e do Crespo, o São Paulo se prepara para jogar de novo na Vila Belmiro, uma partida decisiva contra o Bragantino. E o Tironi está tentando comprar ingresso para o show do AC/DC. Aliás, estou cobrando você aqui. Então... Para exigir que tenha mais shows do AC/DC. Exato. Botando tudo. Tironi. Oi. Aliás, o nosso colega Demetrio Vecchioli colocou agora aqui mais 2 datas confirmadas do AC/DC no Morumbi. 28 de fevereiro, que é o jogo da terceira fase da pré-Libertadores, e 4 de março, o primeiro jogo da final do Paulista. Então, 2 shows... Exatamente, professor. É sobre isso que estamos falando, né? A informação, quando se detectou que o AC/DC ia tocar no Morumbi, uma turnê apoteótica de despedida, e tem um público gigante no Brasil, evidentemente não seria um show só, e evidentemente essas datas iam conflitar com compromissos importantes do São Paulo no ano que vem, como está acontecendo agora, né? Então, e o São Paulo teve, como eu classificaria? A informação de que o São Paulo poderia vetar shows pelo contrato com a Live Nation. Então o Tironi já está comprando aqui a arquibancada para o dia 24, não vai vetar o show com a galera comprando ingressos, né? Então vão ter esses 3 shows. Onde o São Paulo vai jogar no ano que vem? É nesse buraco que o Crespo pode vetar depois de concordar com o show. Claro, exato. Ou com contrato até 2031. Não tem essa. Então o São Paulo está largado. Quer outra prova? O Vessone mandou. Quer outra prova que o São Paulo está largado?
O Vessone mandou a escala de arbitragem. O que eu estava falando aqui, depois da Edna no Bragantino e Corinthians? Que não teria juiz, árbitro paulista suficiente para apitar jogos entre paulistas com o novo critério estabelecido pelo Rodrigo Sintra, certo? Aí eu falei olha, a Edna foi resgatada porque o critério era ter um árbitro paulista. O Klaus ia apitar Aliás, apitou bem, Palmeiras e Santos, porque ele é o único bom. E eu tava pensando, fim de semana tem 2 jogos entre paulistas, Bragantino e São Paulo, Mirassol e Palmeiras. Aí já tem Santos e Palmeiras depois, na data FIFA. Aí já tem Corinthians e São Paulo depois da data FIFA. Bom, sai a escala de arbitragem, o único árbitro não paulista quebrando o critério é para, adivinha, Bragantino e São Paulo. Quem é o árbitro? Bruno Arleu de Araújo. Que o torcedor do São Paulo não pode nem ver falar. Da onde é Bruno Arleu de Araújo? Tirone. Do Rio. Com quem que o São Paulo disputa vaga na Libertadores? Com o Fluminense do Zubeldia, do Rio, com o Botafogo e com o Vasco. Então é isso. São Paulo está largado, né? O Crespo e os caras têm que se virar de alguma forma, porque institucionalmente os caras largaram tudo. E o Crespo e os jogadores estão tentando de alguma forma tocar até o final. Acho que essa disputa é bem difícil pelo 7º lugar. O Fluminense abriu 5 pontos. O Fluminense em casa está consistente. É verdade que a sequência de jogos do Fluminense é bem difícil, mas são 5 pontos, faltando 6 partidas. O confronto entre eles é no Maracanã, né? Não é no Morumbi, que o São Paulo já venceu no primeiro turno. Aproveitou esses caras encostados. O São Paulo não tinha elenco algum. O São Paulo tinha o Daniel Alves entrando em litígio com o time, né? Então, era isso mesmo? Eu não lembrava exatamente. O Crespo chegou a trabalhar com o Daniel Alves no Paulista. O Daniel Alves foi campeão. O Daniel jogou o primeiro jogo no Allianz Parque, se machucou no primeiro tempo. E aí entrou o Igor Gomes. O Crespo trabalhou com o Daniel Alves, botou o Daniel Alves na lateral, que ele não queria. Mas 2 meses depois do Paulista, o Daniel Alves fugiu para a seleção e não voltou mais. E botou o São Paulo no pau. Então, eram realidades diferentes. O Arsênio é muito preciso. O São Paulo já estava num ciclo vicioso e o Palmeiras já estava num círculo virtuoso que teve um ajuste no momento da chegada do Abel. São coisas incomparáveis. E o que é também importante diagnosticar é que o Palmeiras, a diferença aumentou depois que o Abel chegou, sem dúvida alguma. Em todos os aspectos. A ponto do Palmeiras hoje ser o clube com maior capacidade de investimento no Brasil. Foi o clube que mais gastou. O Abel, ele não precisa ficar acabrunhado de ser o protagonista, de ser o mais rico. Ele já conseguiu transformar o time dele no melhor. Essa era uma muleta que ele usava muitas vezes quando perdia para alguém. O outro gasta mais, o Flamengo é não sei o que lá. Não existe mais isso, o Palmeiras é quem mais gasta. Quem tem os melhores jogadores. E não tem problema algum. Em campo, ele é o melhor. Né? Então, essa é a circunstância. E eu acho que simplesmente o Crespo fez foi desnudar a atual situação do São Paulo. Que depois de 5 anos ele voltou e está no mesmo lugar, patinando no mesmo lugar. Né? Os problemas do São Paulo são esses problemas que a gente tem discutido aqui. O São Paulo, agora numa tentativa de estancar a hemorragia, não conseguiu caminhar. E o Crespo simplesmente fez um raio-x do time em relação... Porque o torcedor do São Paulo, qual que é a resposta que ele quer? Quando nós vamos poder, de novo, disputar um campeonato de pontos corridos, ou os principais campeonatos com Flamengo e Palmeiras? A não ser numa Copa do Brasil eventual, que aconteceu, o São Paulo ganhou dos 2. Quando? O Crespo falou, vai demorar. É isso que ele falou, vai demorar. E vai demorar cada vez mais se o São Paulo não se acertar. É o que nós estamos falando aqui. Então, eu acho que a comparação é a do vinho do Abel. A comparação entre os dois, talvez o Abel ganhasse a mesma coisa que o Crespo. Como é educado, chamou o Crespo para o jantar e cedeu o vinho para ele. Mas as condições para quem fosse contratado no Palmeiras à época já eram muito melhores do que para quem foi contratado para o São Paulo à época. Isso não... Mais ou menos a mesma coisa. O Palmeiras conseguiu mais ou menos. Dinheiro. Mas a gente tem que contextualizar. Acho que o Abel não tem conhecimento do que era o São Paulo quando ele chegou. O São Paulo estava com um negócio de Daniel Alves para pagar, estava arrebentado. O Palmeiras, isso é verdade. Tá. O Palmeiras não tinha o dinheiro que tem hoje, mas já tinha mais condições que o São Paulo na época. Vamos lembrar,
O Anderson Barros, antes da chegada do Abel, naquele ano, foi contratado. Em dezembro o Mato saiu e o Barros foi contratado porque o Palmeiras tinha 500 milhões para pagar no curto prazo. Por isso que foi buscar os jogadores na base. Agora, o trabalho na base começou 5 anos antes. Naquela época, não tinha dinheiro da W Torre, zero. Tinha briga, estavam em arbitragem. Então, não era este Palmeiras, isso é verdade. Mas o São Paulo já estava no círculo vicioso, enquanto o Palmeiras começava a entrar no círculo virtuoso. São Paulo ganhou do Palmeiras, do Paulista, com um monte de jogador da base em campo. O Palmeiras tinha voltado de férias, era pandemia, o São Paulo se preparou para aquele jogo, para aqueles 2 jogos e ganhou com mérito, né? Mas, claro que o que é o Palmeiras hoje e o que era o Palmeiras há 5, 10 não dá nem para comparar, né? Mas acho que ele se equivocou na questão de que tinha as mesmas condições. Não tinha. O Palmeiras já estava num processo, num andamento de círculo virtuoso e o São Paulo estava batendo cabeça já, entendeu? No que fazer, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. Ainda não tinha percebido. Agora é óbvio, e aí o Abel tem razão. Se o São Paulo tivesse feito o que tinha que fazer há 5 anos, hoje talvez não, posso afirmar categoricamente. São Paulo, com a força que tem, com a torcida que tem, com a camisa que tem, com o patrimônio que tem, hoje, 5 anos, o São Paulo estaria furando a bolha da espanholização. E não seria uma espanholização, você teria o São Paulo. Agora, vai passando, vai procrastinando, deixa, vamos ganhar, vamos fazer não sei o quê. É nesse ponto que eu quis dizer que o que eles falaram é mais ou menos a mesma coisa. O que eles falou isso. Hoje não vai dar, se a gente trabalhar, tarará, conseguimos lá na frente e tudo mais, o Arnaldo. É a mesma coisa, mas não é, né? Na verdade, assim, o Abel estava bem-humorado, solto, estava fazendo algumas analogias. Talvez o que ele... pegarmos a frase literal, talvez ele ganhasse o mesmo que o Crespo de salário no final do mês, quando ele chegou. Hoje ele ganha os maiores salários do futebol mundial como treinador. E vai aumentar na renovação. Exatamente. Então, o Crespo voltou mais ou menos pelo quanto ele ganhava na... Acho que isso simboliza um pouco como o São Paulo não andou e o Palmeiras andou. Só que a única questão que eu acho é que o Abel faz isso bastante, e a Leila também. Parece que eles fundaram o Palmeiras. Não fundaram. É bom o Massini voltar um pouco para dizer como é que era o Palmeiras, saneado pelo Paulo Nobre, passando pelo Maurício Gagliotti, com outros treinadores vitoriosos, com outras situações, o Matos... Com títulos já conquistados. O Palmeiras teve que economizar na chegada do Abel porque ele gastou demais. Antes ele rapelou o mercado. Quando o Abel chegou, o Palmeiras já tinha um dos maiores elencos do país. Com jogadores... São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam. O Red Bull Bragantino que vinha de um retrospecto bem chato, mas que se recuperou contra o Corinthians, que também com um jogo bem polêmico, né, de arbitragem, assim como o do São Paulo. Eu acho que São Paulo foi prejudicado mais uma vez pela arbitragem. A gente viu aí a provável escalação do São Paulo. Eu faria algumas mudanças da escalação que apareceu aí na tela. Eu tiraria os 3 volantes, colocaria Marcos Antônio e Bobadilha, ou Marcos Antônio e Luiz Gustavo, e colocaria o Lucas para jogar de 10. Traria o Lucas, recuaria o Lucas para jogar de 10 ali, para ser esse terceiro homem no meio de campo, e na frente deixaria Luciano e Ferreirinha, ou Luciano e Ferreirinha, ou Ferreirinha e Tapia, né? O Tapia é bem voluntarioso, mas acho que o Luciano tá um pouco na frente dele. Por mais que o Luciano não venha de grandes atuações, fez um gol importante contra o Flamengo, e o Luciano é importante. O Luciano, em alguns jogos, ele acaba favorecendo. Outra coisa, eu entraria com o Mike ou o Mailton do lado direito. O Mike, ele vem entrando bem, ele vem jogando bem. O Cedric, ele faz muito arroz com feijão. Por mais que o time do Red Bull tenha ali suas qualidades, não vem em um grande momento. A qualidade,
a confiança do time do Red Bull Bragantino não tá lá em cima, então eu acho que o Mike ou o Mailton seria uma boa, porque para mim o São Paulo é um jogo que o São Paulo precisa vencer. Não é um jogo como o do Flamengo. O jogo contra o Flamengo, o São Paulo entrou para não perder. É diferente. O jogo contra o Red Bull Bragantino, o São Paulo tem que entrar para vencer. Essa para mim é a grande diferença. O São Paulo precisa entrar para vencer. Ele precisa dos 3 pontos. O Fluminense está a 5 pontos do São Paulo. O Fluminense que não costuma jogar bem fora de casa. E o São Paulo ainda tem esse confronto direto. Então o São Paulo precisa ficar no máximo 3 pontos do Fluminense. Para no confronto direto que será fora de casa, o São Paulo tentar vencer o Fluminense para passar. Jogos como esse, jogos como o jogo do Red Bull Bragantino, são importantíssimos. Esses jogos que fazem a diferença. O jogo contra o Flamengo, o São Paulo conseguiu um empate. Como o São Paulo venceu o Vasco fora de casa, venceu, se eu não me engano, o Fortaleza, né? Algumas rodadas passadas, venceu o Fortaleza fora de casa também. O Bahia, né? Venceu o Bahia. São jogos que fazem a diferença na pontuação final. O São Paulo que lá no primeiro turno perdeu ponto contra o Mirassol, lá no primeiro turno perdeu ponto contra o Vasco. Então esses pontos, eu falei para vocês lá atrás, estão fazendo falta agora. Fora os erros de arbitragem, eu tô falando só os pontos que o São Paulo perdeu por incompetência. E tem vários, tem outros que eu não tô lembrando. Mas agora que o São Paulo tem que fazer valer. O São Paulo precisa da vitória contra o Red Bull Bragantino, tá jogando em casa, entre aspas, e precisa do resultado. Então o Crespo tem que ser corajoso para montar um time que consiga vencer. Não sei como tá a condição física do Lucas, mas eu prefiro entrar com ele do que colocá-lo no segundo tempo. Até esquentar, até você coloca o Lucas no segundo... A não ser que você coloque o Lucas na metade do segundo tempo, ali no intervalo, tudo bem. Agora, se você deixar para colocar o Lucas com 15, 20 minutos do segundo tempo, até esquentar, meu amigo, já acabou o jogo. Então, coloca o cara de início, coloca Marcos Antônio mais um, porque o Marcos Antônio ele precisa e ele é titular desse time incontestável. A diferença que o Marcos Antônio faz no time do São Paulo é sacanagem. E o Ferreirinha parece estar num bom momento. Parece que embalou. O Ferreirinha, ele oscila muito. Tem 3, 4 jogos que ele joga pra cacete. Aí depois ele fica 5, 6 jogos sem jogar nada. Ele é muito oscilante, mas parece estar num bom momento. Fez um grande jogo contra o Flamengo, então deve aproveitar essa confiança do Ferreirinha. O Ferreirinha ele é muito jogador de embalo, de confiança. Se ele tá num bom momento, tem que botar ele para jogar. Porque quando esse momento acaba, é um Deus nos acuda. Então, coloca o Ferreirinha ao lado de alguém no ataque. Traz o Lucas para jogar de 10. Eu não acho que o Crespo vai fazer isso. Seria o que eu faria. Traria o Lucas para jogar de 10, deixaria 2 volantes atrás dele, o Lucas de 10 e 2 atacantes. Seria o meu São Paulo ideal, mas eu acho que o Crespo vai entrar com 3 volantes. Marcos Antônio, Pablo Maia mais um, ou seja, o Luiz Gustavo ou Bobadilha, não sei. Ou pode ser até Marcos Antônio, Bobadilha e Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, ele é um jogador importante, ele tem uma boa saída de bola, ele complementa muito. Eu acho que o Pablo Maia ele é muito limitante na saída de bola. O Pablo Maia tem um toque pra trás insuportável. E toca pra trás, e toca pra trás. Tem hora que ele tá livre e não toca pra frente. Isso me irrita extremamente no Pablo Maia. Então você ter 2 jogadores que jogam pra frente, meio que equilibra isso. Marcos Antônio e Luiz Gustavo tem esse passo pra frente, tem essa construção de jogada bem mais aprimorada que o Pablo Maia. Até o Bobadilha joga mais pra frente que o Pablo Maia. Então, lógico, o Pablo Maia tem uma função defensiva muito importante. Aqui não estou esculachando o Pablo Maia, estou falando de característica. O Pablo Maia é um excelente marcador, um cara físico, um cara que se impõe ali no meio de campo de São Paulo, tem um bom arremate de fora da área, mas é péssimo para criar jogada, é péssimo para dar continuidade à jogada. Muitas vezes ele mata a jogada do São Paulo, porque o time tá saindo, ele domina a bola e toca para trás. Isso aí me irrita profundamente. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.